Olá pessoal do Instagram, do Periscope, boa noite. É uma honra tê-los aqui. Correria total em relação aos meus compromissos, por isso que eu estou um pouco afastado das redes sociais, mas eu não podia deixar de abrir essas lives hoje para pedir o apoio, o auxílio de vocês. Normalmente eu costumo marcar o horário da live, hoje não deu tempo, por isso que eu abri agora. E a maior parte de vocês provavelmente não vai conseguir ver, porque é uma live surpresa. Pessoal, hoje é um dia muito triste para o Brasil. Um dia muito triste para a Justiça, para a Constituição Federal e para o combate à corrupção. Eu acabei de fazer uma postagem lá no meu Instagram, Delta Thiago, e também fiz uma postagem na minha página do Facebook, Delegado Thiago. Eu peço a todos vocês que vejam essas postagens. Para um pouquinho, em menos de um minuto, vocês vão conseguir ler essa postagem. É a última postagem. Leiam essa postagem e participem dessa campanha. É uma campanha que tem como objetivo o bem do Brasil. E se é para o bem do Brasil, é para o bem de todos nós, pessoas que cultivam bons hábitos, que têm caráter, que são do bem e que estão buscando a tão sonhada e almejada justiça. Então vejam a minha última postagem que eu fiz lá no Instagram e no Facebook. Lá eu explico tudo direitinho, o que aconteceu hoje, e eu espero muito contar com a participação de todos vocês. Lembrando também que semana que vem eu estarei lá em Fortaleza em um super aulão com as principais matérias que caem no concurso de delegado e também em outros concursos de outras carreiras. Um super aulão com várias matérias, as vagas estão acabando. Quem quiser participar, mande um direct para mim, tá bom? Vamos falar então agora um pouquinho sobre o que aconteceu hoje. Vou explicar para vocês. O que aconteceu foi o seguinte. No final de 2017, o presidente Temer editou um decreto. Esse decreto concede indulto. Decreto de indulto natalino. A ministra Carmen Lúcia, ela recebeu um pedido da Procuradora-Geral da República para suspender alguns trechos desse decreto. A ministra deferiu a liminar e o caso foi para as mãos do ministro Barroso. O ministro Barroso manteve a liminar e suspendeu alguns trechos desse decreto. Quais trechos, professor? Vários. Eu vou citar para vocês os principais. Esse decreto, pessoal, de indulto, ele tira o teto em relação aos beneficiados. Antes tinha um teto. Serão beneficiados os criminosos condenados a pena de até 8 anos. Esse decreto acabou com o teto. Então, se a pessoa foi condenada a 10, a 11, a 15 anos, ela pode receber o indulto. Exemplo, porque não tem um teto mais. Além disso, o presidente Temer, ele colocou também no decreto um percentual baixíssimo de cumprimento de pena. Para receber o decreto, a extinção da punibilidade, o indulto, o condenado tem que ter cumprido 20% da pena. 20% da pena. É o menor percentual desde que surgiu a Constituição Federal. 1/20, pessoal. 1/5. 20%. Ou seja, se o sujeito foi condenado a uma pena de 10 anos, por exemplo, cumprindo 2 anos, ele tem extinta punibilidade. E pior ainda, esse decreto ele não exclui os crimes contra a administração pública.
corrupção, peculato, crimes contra o sistema financeiro, lavagem, evasão de divisas. Ele não exclui esses crimes, que são geralmente praticados pelos colarinho branco. Em outros decretos, em edições anteriores, havia previsão de exclusão de crimes contra a administração pública. Agora, nesse decreto de 2017, ele simplesmente excluiu esses crimes do decreto. Então, ainda que a pessoa tenha sido beneficiada, ainda que a pessoa tenha sido condenada, melhor dizendo, por esses crimes, ela pode receber o induto. E repito, nas edições anteriores desse decreto, havia no decreto cláusula que excluía os condenados por crimes de corrupção contra a administração pública. Então, nos decretos anteriores, se a pessoa tinha sido condenada por corrupção, ela não poderia receber o induto. Agora, nesse de 2017, ele excluiu. Não, se foi condenado por corrupção, pode receber o induto também. Então vejam, são várias diferenças que existem no decreto de 2017, quando comparado com os decretos anteriores. Houve um alargamento excessivo para beneficiar criminosos, bandidos. Olha que absurdo. Se você tem um agente que foi condenado pelo crime de corrupção a uma pena de 10 anos, uma década por corrupção, com esse decreto, se ele cumprir 2 anos de pena de prisão, já extingue a punibilidade. A dívida dele está paga. Como que 10 anos podem se transformar em 2? Pessoal, 2 anos é crime de menor potencial ofensivo. Basta lembrar da Lei 9.099. O que são crimes de menor potencial ofensivo? Aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, na prática, uma condenação por um crime grave de corrupção se transforma em um crime de menor potencial ofensivo. E para piorar essa situação, o decreto de induto também abrange as penas de multa. Então, além do corrupto ficar preso apenas 20% do tempo da pena de prisão, ele ainda não é obrigado a pôr a mão no bolso. Porque esse induto, ele atinge a pena de multa. Ó, você foi condenado à pena de prisão e à pena de multa. Só que você não precisa pagar a pena de multa, não. Está indultado. Milhões de reais que deixarão de entrar nos cofres públicos. Então, esse decreto é de uma benevolência excessiva, desarrazoada, teratológica. Não é possível, pessoal, um decreto desse tipo. Todo o trabalho da polícia, do Ministério Público e de vários juízes, todo o trabalho é jogado no lixo. Esse não é o escopo, o objetivo do decreto, do induto. Analisando o histórico do induto, nós verificamos que a sua origem, a sua aplicação está ligada principalmente a questões humanitárias. Está ligada também, de uma certa forma, é óbvio, ao desencarceramento. Mas no caso dos corruptos, nenhuma dessas metas é atingida. Primeiro, porque praticamente todos estão bem de vida e estão bem de saúde. Qual que está doente para falar que o indulto tem caráter humanitário? Diminuição da população carcerária. Quantos criminosos de colarinho branco estão presos no Brasil? Uma quantidade ridícula, insignificante. Nós temos a terceira maior população
carcerária do mundo. Nós temos mais de 700 mil detentos. 700 mil. Mais de 700 mil. Vocês sabem quantos desses presos são condenados pelo crime de corrupção? Desses 700 mil, quantos foram condenados por corrupção? Menos de 1%. Menos de 1%. Não dá nem 1%. É 0,0 alguma coisa. O número de condenados no Brasil por corrupção não chega nem a 1% da nossa população carcerária. Isso não é coisa de um país sério, pessoal. Isso não é coisa de um país que quer ser grande, que quer ser evoluído, que quer alcançar a ordem e o progresso, que estão lá na nossa bandeira, mas na prática não existem. Isso é inaceitável. O Brasil virou um inferno, virou um paraíso de criminosos. É o país que mais aniquila no século XXI. É o país que mais tem assassinatos no século XXI. Mais de 60 mil por ano. É um banho de sangue. É um país que está entre os 5 mais perigosos do mundo para as mulheres viverem. São mais de 50 mil estupros, feminicídios. Em relação à corrupção, não preciso nem falar. A Lava Jato está aí para comprovar. Bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos para os bolsos de criminosos, safados, sem caráter, vagabundos, políticos e empresários que se uniram para saquear o povo, para acabar com a República, para fazer ela naufragar. Surgiu o escândalo do mensalão, não aprenderam com o mensalão, surgiu o escândalo da Lava Jato, vão surgir outros, e o Brasil não tem limites em relação à corrupção. Não tem limites. Não é à toa que até hoje o Brasil não considera a corrupção como crime hediondo. Olha que incoerência, que falta de lógica, que falta de bom senso. Um dos piores crimes não está no rol dos crimes hediondos. E por que não está no rol dos crimes hediondos? Porque muitos dos políticos legislam em causa própria. Porque muitos são corruptos, grande parte deles. Por isso que eles não querem colocar a corrupção como crime hediondo. Só que é, sem dúvida, um dos crimes mais graves. Corrupção, como bem disse o ministro Barroso no seu belíssimo voto de ontem, ela mata, pessoal, e mata milhares de pessoas. Uma canetada mata mais do que tiro de fuzil. O dinheiro que é sugado por esses filhos da puta, desculpem a expressão, mas eu fico revoltado com isso, o dinheiro que é sugado por eles deixa de ser investido na educação, na cultura, na saúde, na segurança. É por causa deles que muitas crianças não têm o que comer na merenda. É por causa deles que muitas pessoas falecem nos corredores dos hospitais. É por causa deles que as polícias estão sucateadas. Todo esse dinheiro chega à cifra astronômica do bilhão, do trilhão. É muito dinheiro desviado que vai para o bolso desses marginais. E nós não aprendemos ainda a tratar a corrupção com a seriedade que ela merece. Nós achamos que é algo menos grave. Nós toleramos isso. Os piores bandidos atualmente, sabem onde eles estão? Não estão nos morros, tão demonizados. Não estão nas comunidades carentes, tão lembradas e atacadas. Os piores criminosos estão hoje em dia, sabem onde?
Sabem onde? Nos gabinetes da estrutura do Estado. Estão nos condomínios de luxo. Eles são os grandes responsáveis pelos crimes. Porque eles usam o Estado para delinquir. E eles têm ligações com esses marginais. Eles financiam o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Esse dinheiro sujo de sangue serve para financiar as campanhas deles. Então, eles também estão com o dedo no gatilho do fuzil, que mata muito no Rio de Janeiro e em outros lugares. Quem viu o filme Tropa de Elite percebe hoje que era uma profecia. Tudo que fala lá no filme, nós estamos presenciando. Ontem, hoje, não passou da meia-noite ainda, mais um governador do Rio de Janeiro foi preso. Mais um. Já são 4. Sem contar os membros do Legislativo, os membros do Tribunal de Contas, integrantes do Ministério Público no meio, policiais envolvidos. Sobra quem naquele estado? Provavelmente pouquíssimas pessoas. Então nós teríamos que começar do zero, pessoal. Nós teríamos que voltar lá em 1500 para começar tudo de novo. Porque chegou num grau, chegou num ponto que não tem salvação. A gente só vai conseguir diminuir esse cenário bárbaro, mas acabar com ele é impossível, porque está muito enraizado esse problema, esse câncer. Então o cenário nosso é lamentável, é muito triste. O presidente da República, ele tem poder para editar o indulto, mas não é um poder ilimitado, não é um poder absoluto. Não é. Qualquer ação de qualquer agente público deve observar a Constituição Federal. Neoconstitucionalismo, os princípios no ápice da pirâmide normativa. Nós não podemos voltar na época do Luís XIV, do absolutismo, o Estado sou eu. Assistindo o julgamento, eu fiquei horrorizado com a devida vênia em relação a alguns argumentos. Não é porque a Constituição fala que é competência privativa do presidente que ele pode tudo. Competência privativa, ato discricionário, não são sinônimos de ausência de limites, de arbitrariedade. Não precisa ser PhD em constitucional, em administrativo, para saber que competência privativa e poder discricionário devem observar balizas, parâmetros, limites. O STF hoje, em algumas das suas manifestações, demonstra agir com um positivismo exacerbado, excessivo, divorciado da nossa realidade, divorciado dos princípios, divorciado da justiça. O direito não é ficar repetindo o que está escrito na lei. O direito não se contenta com a letra vazia e fria da lei. Nós devemos fazer uma avaliação sistemática. Nós devemos buscar as verdadeiras finalidades, uma análise teleológica, sempre com foco na justiça e nos alicerces da nossa carta política. Onde que fica o princípio da moralidade, que é também um mandado de criminalização implícito na Constituição Federal? Onde que fica o princípio da proibição de proteção deficiente? Onde que fica esse princípio da proibição de proteção deficiente? Essa decisão do Supremo hoje, que por maioria de votos já está indicando que a liminar do ministro Barroso vai ser derrubada, porque até agora o placar está 6-2. 6 ministros votaram contra o ministro Barroso. Só o ministro Barroso
e o ministro Edson Fachin votaram para derrubar o decreto, alguns trechos dele. A maior parte dos ministros, 6, votaram contra a derrubada do decreto. Então já tem maioria para derrubar o voto a liminar do ministro Barroso. Não derrubou ainda, mas vai derrubar. É questão de tempo. É questão de tempo para derrubar a liminar do ministro Barroso. O julgamento foi suspenso porque houve pedido de vista do ministro Fux, mas em breve esse julgamento vai ter continuidade. E qual é o recado que o STF está passando para a sociedade? É um recado que nós não podemos aceitar, pessoal. É um recado que beneficia os criminosos de colarinho branco. Até quando isso? O próximo alvo vai ser a Operação Lava Jato, que é um divisor de águas no combate à corrupção no Brasil. Então, pessoal, é tudo muito triste, é tudo muito estarrecedor, é inacreditável. Quem tiver interesse, vale a pena ler o voto do ministro Barroso, um voto belíssimo, um voto super justificado, super fundamentado, que merece aplausos, tá? O reino da impunidade não pode continuar. O Brasil tem que deixar de ser um paraíso para os criminosos. Vamos, pessoal, fazer a nossa parte. Independentemente de gostar ou não do governo eleito, já acabaram as eleições. Nós temos agora que promover a união para tentar mudar o Brasil. Para tentar mudar o Brasil. Precisamos de união. Sem união, nós não vamos conseguir mudar o Brasil. Não vamos. Nós precisamos de mobilização, de união, de força. O brasileiro, ele não é patriota. Já repararam que o brasileiro, ele não consegue se unir em torno de grandes causas? Nós somos muito passivos. As grandes vozes geralmente permanecem em silêncio. Quando o tema é importante, quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Já repararam isso? Temas importantes que são para o bem do Brasil, quase ninguém fala. As grandes vozes se calam. As grandes referências no Brasil, no direito, no cenário artístico, se calam, ninguém fala nada. As redes sociais normalmente são usadas para quê? Para benefícios pessoais. Para fazer palhaçada, para postar selfie, para ganhar dinheiro. Não que não possa usar a rede social para isso. Cada um usa como quer. Só que o que chama a atenção é que quase ninguém, e essa crítica vai principalmente para quem tem poder de projeção, essas pessoas praticamente não levantam bandeiras sociais. Não usam as redes sociais para levantar boas bandeiras, para defender boas causas. Podem ver. Fica todo mundo quieto. Essas eleições demonstraram que as redes sociais têm muita força. Nós precisamos usar as redes sociais para defender grandes temas que são para o bem do Brasil, que são para o nosso bem. Agora, a maior parte das pessoas só fica postando bobagem, besteira. Já repararam? Só bobagem, besteira, piadinha. Dá para contar nos dedos, principalmente no direito, quem usa a rede social para transmitir conhecimento, para transmitir conteúdo útil, quem se posiciona, quem dá a cara a tapa, quem não fica em cima do muro. Se nós tivéssemos mais união, seria muito mais fácil pressionar os políticos. Seria muito mais fácil lutar pelas grandes causas. Esses artistas aí também não fazem merda nenhuma.
Vejam o Instagram deles, por exemplo, agora. Quantos falaram dessa decisão do Supremo? Não vi nenhum. Não vi nenhum. Não vi ninguém. Agora, quando a hashtag da Ibope, aí um monte de gente coloca. Hashtag somos todos não sei o quê, somos todas. Então, é uma indignação seletiva. É uma indignação seletiva. E o pessoal do direito também é muito passivo. É um pessoal também que não faz a sua parte, pessoal. E essa crítica, repito, vai principalmente para quem tem voz e para quem não usa essa voz para defender essas grandes bandeiras. E obviamente que todos, mesmo que não tenha grande projeção, mesmo que não tenha muitos seguidores, cada um de vocês pode fazer a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, nós teremos mais força para lutar em prol do Brasil. Tá? Então, participem lá da campanha que eu lancei no Instagram. Vamos fazer barulho. Se bombar lá o Instagram do presidente eleito Bolsonaro, se bombar o Instagram dos filhos dele e de outros amigos dele, com certeza essa indignação nossa vai chegar até ele. E ele, no ano que vem, ele pode sim, na minha visão, ele pode revogar esse decreto do Temer. Lá na publicação eu apresentei o roteiro, a fundamentação jurídica. Apresentei lá a fundamentação jurídica. Se o presidente da República, ele pode editar um decreto de indulto, ele pode também revogar. O julgamento ainda não foi concluído. A liminar do ministro Barroso ainda não foi cassada. Esse julgamento foi suspenso porque teve pedido de vista. Então a liminar do ministro Barroso, ela não perdeu a eficácia, ela não perdeu a sua força, ela continua vigorando. Como já estamos perto do recesso do Poder Judiciário, provavelmente esse julgamento não vai ser concluído em 2018. Só vai ser concluído em 2019. A posse do novo presidente vai ser no início de janeiro. Então dá tempo dele publicar outro decreto revogando o decreto do Temer. Quem pode conceder indulto pode revogar também. O fundamento está lá na minha publicação. Poder discricionário, conveniência e oportunidade, princípio da autotutela. É só ter vontade, é só querer, pessoal. É uma excelente forma do presidente eleito começar o seu novo governo, começando com o pé direito, em conformidade com a Constituição Federal, com a justiça, com os princípios e com os anseios do povo. É uma oportunidade. Dá para fazer. Alguns falaram assim: mas o presidente já se manifestou, o presidente eleito. Não confundam. Ele publicou no Twitter o seguinte: se existir decreto esse ano, vai ser o último. O que ele quis dizer? Que nos 4 anos do mandato dele, ele, Bolsonaro, não vai dar indulto. Ele não falou que vai revogar o decreto do Temer. São coisas distintas. No meu governo, nos 4 anos, eu não vou dar indulto. Palmas para ele. Concordo plenamente. A nossa lei de execução penal já tem vários benefícios para os criminosos. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas cumprem realmente as suas penas, porque são inúmeros benefícios. Remissão pelo estudo, remissão por ter ido ao banheiro, remissão por tomar banho de sol, são vários tipos de remissão da pena. Então, palmas para o presidente eleito, se ele cumprir o que ele falou, que não vai dar indulto no governo dele. Agora, uma questão diferente é o indulto dado pelo Temer. Aí são outros 500. Sobre isso ele não falou. Pessoal, ele vai começar o governo no dia 1º de janeiro. Imaginem um número de tarefas
e um número de obrigações que ele não vai ter que cumprir. A cabeça dele vai virar uma bagunça, porque vão ser tantas coisas, tantos pedidos, tantos problemas, tantas reuniões, que esse tema do indulto pode passar em branco. Pode passar em branco. Por isso que a gente tem que fazer barulho, a gente tem que movimentar as redes sociais, tem que fazer ele ver, para ele entender o que ele pode fazer. Eu acho que nunca aconteceu no Brasil essa situação de um presidente conseguir revogar o indulto do outro. Eu acho que é uma situação inédita no Brasil. Nunca aconteceu. Então pode ser que isso passe despercebido. Pode ser, como ele não é da área jurídica, pode ser que ele pense que não é possível revogar o decreto que já foi publicado. Por isso que a gente tem que fazer barulho. Eu publiquei lá no meu texto a fundamentação jurídica. Alguém tem que fazer esse texto chegar até ele. Alguém tem que explicar para ele aquele roteiro. Olha, presidente eleito, se o Supremo não concluir o julgamento dessa matéria agora em 2018, no começo do ano que vem, o senhor pode revogar esse decreto. Porque aí ele não vai produzir efeitos em relação aos corruptos que foram beneficiados por ele. E o STF, ele tem jurisprudência que diz o seguinte: quando a norma impugnada sofre revogação posterior, ocorre perda superveniente do objeto da ADI. E isso gera o quê? Extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, na minha visão, é plenamente possível o presidente eleito revogar esse decreto. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer barulho para esse tema não ser esquecido. Senão vai chegar amanhã, e já chegou, já passou da meia-noite, e ninguém vai falar mais nada. Tem que fazer barulho, tem que chegar até ele. Tem que chegar até ele, pessoal. Isso não pode ser admitido. Esse decreto, ele é uma vergonha. Ele representa algo teratológico, pessoal. Uma anomalia jurídica ele representa esse decreto. Tá? E é o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. Não adianta criar mais leis. Não adianta. Nós precisamos alterar algumas coisas no Brasil? Precisamos. Precisamos de novas leis? Precisamos. Mas essas novas leis não vão adiantar nada. Nada. Se não existir reforma ideológica. Reforma na cabeça de quem aplica a lei. Reforma ideológica na cabeça do delegado, do promotor, do juiz e principalmente, reforma ideológica dos tribunais superiores, de alguns membros do STJ, do STF. Sem reforma ideológica, não vai adiantar nada. Todo o trabalho vai ser em vão, porque chega lá, eles vão derrubar. Chega lá, eles vão derrubar. Tem que chegar e falar, entender, estudar princípios. Não adianta ficar falando que é competência privativa do presidente. Até as pedras sabem que é competência privativa do presidente. Todo mundo sabe. Ninguém está querendo que o judiciário faça o decreto no lugar do presidente. Ninguém quer que o judiciário dê indulto no lugar do presidente. Só que o presidente não pode tudo. Isso é tão óbvio. Já que ele não tem limite, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode dar um decreto, um indulto para beneficiar todos os corruptos. E a corrupção, o Brasil está mergulhado no caos. Isso não conta? Onde que fica isso? Alguns votos dos ministros sequer citaram o problema da corrupção. O discurso é sempre o mesmo. Nós não podemos fazer com que a sociedade se transforme em um maniqueísmo, em bem e mal. Não está em jogo o combate à corrupção. Não podemos ser paladinos da justiça.
É sempre o mesmo discurso. Não podemos fazer julgamentos midiáticos. Só que poucas pessoas tocam o dedo na ferida. O Brasil, pessoal, está mergulhado no caos. Isso não é discurso punitivista, sensacionalista, moralista. É a realidade. Só não enxerga quem não quer. Ou quem tem algum interesse. Basta lembrar da alegoria da caverna de Platão. É o que acontece no Brasil. Alegoria da caverna. As pessoas estão presas na caverna e não conseguem enxergar a realidade. Algumas pessoas que saem da caverna, que enxergam a realidade, são crucificadas, são perseguidas por uma maioria que não quer que o Brasil mude. Hoje em dia você fala de garantismo integral, de proibição de proteção deficiente, você é quase que apedrejado. Ferraioli não fala sobre isso. É quase que um pecado falar em proibição de proteção deficiente. É quase um pecado falar que a sociedade merece proteção. É quase um pecado. Em qualquer país civilizado, de verdade, isso é óbvio, isso é lógico. Eu preciso respeitar os direitos e as garantias fundamentais dos alvos da persecução penal, só que eu preciso também proteger a sociedade. São duas pontas que devem andar juntas, equilibradas, de mãos dadas. Ninguém aqui quer a volta da ditadura, ninguém aqui quer os suplícios da Inquisição, todo mundo aqui quer que os direitos dos presos sejam observados. Eu nunca defendi a violação desses direitos, só que o que me deixa horrorizado, triste, é essa visão míope, esse garantismo hiperbólico monocular, onde só é enxergado o lado dos alvos. São os pobres coitados, tudo é ilegal, tudo é inconstitucional. Raramente a gente vê pessoas, pensamentos e julgados falando que, olha, tem um outro lado, que é a proibição de proteção deficiente, que é o lado da sociedade, das vítimas, das suas famílias. É raríssimo ver isso. E quando alguém fala isso, é alvo de chacota, é apedrejado. Parece que o errado somos nós, os errados, e eles são os certos. De tão grande que é a inversão de valores. De tão grande que é a inversão de valores. Se você fala de defender a sociedade, você é punitivista. Nenhum Estado vai sobreviver sem a defesa da sociedade. Senso comum, normal é senso comum. Bons são eles, eruditos, que vivem em outros planetas, em outras esferas, em outras galáxias, que trazem teses lá da Escandinávia, que moram em condomínios de luxo, que andam em carros blindados, que nunca pisaram nas ruas, que não sentem os horrores da corrupção. Eles são quase que santidades, com as suas teorias, com a sua linguagem erudita, com a sua forma de diminuir o pensamento alheio, porque é benefício para eles. A quem interessa o combate à corrupção? A quem interessa? A quem interessa, eu pergunto para vocês. Para quem é interessante ter uma polícia forte? Para quem é interessante ter um sistema de persecução penal eficaz contra crime de colarinho branco? Muita gente, pessoal, se isso acontecer, vai deixar de ter vantagens. Não só os corruptos, não só os criminosos. Essa é a grande verdade. Por isso que para muitos não é interessante ver o sistema funcionando. Por isso que para muitos é bom que os tribunais sejam, de certa forma, coniventes com a corrupção, com os crimes de corrupção. Nós precisamos pensar nisso. Não saiam por aí vomitando o que vocês ouvem, o que vocês leem por aí não, viu? Procurem ter um juízo de valor próprio, um juízo crítico. Não é porque fulano Beltrano tem doutorado, mestrado, pós-doutorado, PhD, que foi não sei aonde. Usem a razão, usem o bom senso e a justiça.
para analisar as ideias. Ninguém é dono da verdade, tá bom? Então é isso, um breve desabafo com vocês aí. Tenho certeza que muitos de vocês estão prestando concurso, tenho certeza que muitos de vocês representam o futuro do Brasil. Por isso que eu ainda perco meu tempo falando sobre justiça, sobre moral, sobre ética. Por isso que eu ainda tento fazer essas coisas que parecem ser brigas de Davi contra Golias. É meio louco isso, né? Tentar fazer uma campanha pelo Instagram para tentar chegar no presidente, para tentar revogar um decreto de outro presidente que o Supremo não derrubou. Parece ser algo assim, utópico, parece ser uma luta que não dá para ganhar, uma guerra que não dá para vencer. Mas é necessário ter esperança. Quem sabe? Pelo menos eu vou ter minha consciência tranquila que eu tentei. Eu fiz alguma coisa. Melhor do que não fazer nada. Pode ser bobagem da minha ideia, pode ser muito idealista da minha parte, mas eu estou tentando. Estou tentando fazer a minha parte. Coisa que a maioria não faz. Eu estou tentando. E eu conto com vocês também nessa cruzada, nessa luta. Quando teve aquela alteração na Lei Maria da Penha, que o presidente Temer vetou a possibilidade do delegado de polícia conceder medidas protetivas, eu também tive esse surto de idealismo e tentei derrubar o veto. Tentei falar com alguns políticos, fiz vídeo, fiz postagem no Instagram, mas não adiantou. O Congresso não derrubou o veto. Mas hoje a minha consciência está tranquila. Por quê? Eu, como cidadão, como escritor, como professor, como estudioso, eu tentei derrubar o veto. Se todo mundo tivesse tentado, se a sociedade tivesse mobilizado, quem sabe a gente não teria conseguido. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Então, fica aí para vocês então a sugestão de apoiar essa campanha lá no meu Instagram, Delta Thiago, para isso chegar até o Bolsonaro. Vamos bombar as notificações, direct, para isso chegar nele. O importante é que ele revogue. É só isso que eu quero. Que isso seja revogado. Tá bom? Porque eu não consigo me conformar como cidadão, como delegado, como professor, como escritor, não consigo aceitar essa inversão de valores, esse absurdo. Não consigo. Tá certo? Pô, então obrigado. Obrigado a vocês que estão até aqui agora, que apoiam. Parabéns, obrigado pela força, obrigado pela companhia, tá bom? Vou ficando por aqui então. Tá todo mundo autorizado, pessoal. Pode mandar, é para mandar, é para fazer chover lá, para eles verem essa publicação, para eles entenderem que tem fundamento jurídico, ou para algum assessor ver e passar para eles, tá? O que eu quero é isso. Eu tenho certeza que a união faz a força. É isso que eu quero. Então não deixem de participar. E só lembrando que semana que vem eu estarei lá em Fortaleza, em um super aulão para delegado, para outras carreiras jurídicas, promotor, juiz, para OAB, para defensor, um super aulão com várias matérias lá em Fortaleza semana que vem. As inscrições estão acabando. Quem quiser participar, mande um direct que eu mando o link de inscrição, tá bom? Para quem não me segue ainda, sigam lá no Instagram, no Periscope, no Snap e no YouTube. Eu estou como Delta Thiago com TH. E no Facebook como Delegado Thiago, tá certo? Fique com Deus, bora passar o trator, até a próxima e contem comigo sempre. Valeu, tamo junto!